Você trouxe na coluna do Igor Gadelha a informação que o ex-senador Aloysio Nunes ficou incomodado pelo fato do PSDB não estar ajudando a transição de governo. Por enquanto, o único tucano no grupo é ele. Me conta o que mais, né, ele disse na entrevista, por favor. Isso, foi ele, o Aloysio Nunes é, como você falou, o único tucano que está participando do governo e é um nome importante dentro do grupo temático de relações exteriores, que ele já foi ministro, né? E ele contou que realmente ele foi convidado como ex-ministro, como especialista na área, como senador que trabalhou muito ligado a essa área, e não como tucano, porque o PSDB não quer fazer parte do governo. E o que ele fala na entrevista, que quem quiser conferir toda na íntegra está ali na coluna, ele conta um pouquinho como que foi essa decisão do PSDB em não fazer parte do governo, e como que foi essa decisão do PSDB, ele usa a palavra, o PSDB decidiu ser nada no governo, né? E lamenta porque o PSDB tem quadros interessantes na visão dele, quadros que poderiam estar contribuindo nesse momento de transição, né? E aí ele lamenta, ele fala que realmente poderia estar. E ele comenta um pouquinho também na entrevista sobre essas viagens que o presidente Lula fez nas últimas semanas, né? A gente está aqui no CCBB em Brasília acompanhando a transição, mas o presidente Lula decidiu, antes mesmo de começar o mandato, viajar para o COP27, a Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, que é super importante na questão ambiental, né? Já até fez um pedido para que o COP20, o COP30 em 2025 seja realizado aqui no Brasil, né? A gente tem que lembrar que em 2019 a previsão era do COP acontecer aqui no Brasil e o presidente então eleito Jair Bolsonaro falou não vai ser aqui no Brasil, né? Não tenho dinheiro para realizar a conferência aqui no Brasil, a conferência acabou acontecendo em outro lugar. Em um primeiro momento, o presidente Lula já fala, não, eu quero que a COP aconteça no Brasil antes do fim do meu mandato de 4 anos, né, em 2025 ali, no terceiro ano de mandato dele, para o mandato dele na presidência da República. Né? Então, o senador Luiz Nunes comentou um pouco essas questões, a decisão do presidente Lula ir até a COP, a visita dele a Portugal também, né? A gente tem que lembrar que também Jair Bolsonaro, há um tempo atrás, cancelou um evento com o presidente de Portugal, justamente porque ele tinha se encontrado com o Lula. Então, ele comenta um pouco essas decisões de viagens do presidente Lula, essas decisões de ir para Portugal. O presidente Lula também deve ir à Argentina, uma das primeiras viagens, talvez Uhum. após o início do mandato, ou até mesmo antes do início do mandato, ele deve ir à Argentina conversar com o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, comentando com a importância dessa relação com Portugal, que é o país que talvez mais colabore com as relações entre Brasil e União Europeia, e com a Argentina, que ele classifica como visita obrigatória, que todo presidente brasileiro tem que falar com o argentino, tem que conversar com o presidente argentino de cara. Então a entrevista foi mais ou menos nessa linha, as relações exteriores do futuro governo Lula e a ausência dos tucanos nesse governo de transição, que tem PV, tem PSB, tem PCdoB, tem PDT, tem um monte de partido, né, buscando seu espaço, e o PSDB está representado apenas pelo Luiz Nunes, mais como uma posição pessoal dele e não uma posição partidária. Sim, é isso aí, Zuc. Então, pessoal, essa reportagem na íntegra está na coluna do Igor Gadelha.